Sim, já estou liberado aqui, Roger. Tá liberado aí, professor? Tá bom. Bom, prazer, obrigado, professor. Primeiro, agradecer você por essa disponibilidade de tempo, de tudo aí. E o tema foi meio unânime quando foi colocado aqui, então, muito obrigado por ter aceitado aí. Professor, tá com você aí. Tá bom. Bom, novamente, Shabbat Shalom a todos. Um prazer estar aqui com vocês nesta uma nova aventura, né? Uma aventura que nós já terminamos aquelas jornadas nossas ali de estudo do tema da leitura, não é? Do antissemita, às vezes, do texto do Novo Testamento, a partir da perspectiva da teologia ali do supersessionismo, teologia da substituição. E hoje a gente começa um outro livro, um outro estudo que é totalmente distinto. Eu acho um estudo extremamente belo, algo extraordinário, né? E que a Bíblia hebraica nos proporciona, que é o livro de Daniel. Então, e esta visão judaica da história, né? E eu acho, portanto, a gente vai embarcar neste estudo, e eu convido você, então, aqui a nós entrarmos no texto bíblico, nós abordarmos este livro extraordinário, não é? E, quem sabe, sermos abençoados por esta visão bíblica tão antiga, mas tão atual ao mesmo tempo, não é? E surpreendente. Para mim, quando eu estudei pela primeira vez o livro de Daniel e depois me aprofundei neste livro, nos seus estudos ali, cada vez que eu dou essa classe de Daniel, eu realmente fico assim extasiado, porque são tesouros, são pérolas que você recebe deste antigo texto bíblico que, entanto, te impactam e te deixam assim extasiado, maravilhado muitas vezes, né? Eu espero que isso seja uma experiência assim, mas não somente que a gente esteja extasiado por aquilo que aconteceu no passado e que tem implicações até hoje, mas, quem sabe, também abençoado a nossa vida mesmo. Eu acho que sempre a palavra de Deus tem esta função de abençoar o ser humano, de ajudá-lo no seu dia a dia, na sua vida, na sua compreensão, tanto do mundo como a realidade do divino, de Deus, e, e usufruir daquilo que Deus também, eu creio, teve no seu objetivo ao nos dar as suas revelações na Bíblia hebraica. Hein? Eu, antes de tudo, eu gostaria de poder delinear com vocês um plano de estudo, tá? Antes de nós começarmos aqui. Então, como que nós vamos abordar este livro de Daniel? Hoje, eu gostaria, vai ser um estudo, eu creio, bem ao ponto, é um tema único que nós vamos abordar, mas eu creio fundamental, que é entender este livro e situá-lo na história, tá? E isto é um princípio a partir do qual nós vamos abordar o livro. Então, situar o livro na história e situar a nossa perspectiva acerca dos escritos bíblicos, proféticos, do tipo de Daniel. Então, hoje nós não vamos entrar assim diretamente no estudo do conteúdo do texto para o seu significado, mas vamos lançar as bases, okay? De que perspectiva nós estaremos trabalhando, okay? Porque isso é fundamental. Dependendo da perspectiva que a gente aborda o livro de Daniel, você vai ter direções bem distintas daquilo que você pode interpretar, compreender desse livro, tá? E isso é uma perspectiva, o que nós vamos trabalhar hoje, hein? Então, depois, na próxima vez que nós nos encontraremos, nós vamos começar no estudo do livro e o seu tema principal, que é Deus e a sua soberania sobre a história humana. Então, como isso aparece lá, tá? E isto seria nossa abordagem a partir dessa perspectiva do livro. O que o livro fala sobre isso, tá? E, posteriormente, então, nós começaremos a estudar a parte profética ligada à parte profética do livro, tá?
Neste segundo estudo, nós vamos trabalhar bastante na parte mais das histórias, das narrativas históricas. Daniel e o seu contexto em Babilônia, etc., ligado com este tema principal da soberania de Deus. Tá? Mas depois nós vamos abordar a parte histórica. Mas neste estudo da parte, desculpa, história profética, e da história de Daniel, nós vamos fazer, e vai ser uma tentativa também de abordagem. Eu já fiz isto, mas talvez aqui eu vou tentar desenvolver com vocês de uma maneira bem específica mesmo. Muita gente que estuda Daniel, você pega a história e vai tentar lá ver em Daniel a história. Tá? Então, é bastante um estudo da história com o livro de Daniel. A minha abordagem aqui, que eu queria trabalhar com você, seria uma abordagem a partir do texto do livro. Nós vamos trabalhar, sobretudo, a partir do texto, construindo a compreensão que o texto vai nos dando, e aí depois verificar a questão de história. Tá? Primeiro o texto, como o texto se desenvolve, tá? Para depois verificar o que esse texto pode indicar ao longo da história. E verificar o que seria relativo a isso. Tá? Então, vai ser uma abordagem assim, por exemplo, quando nós tratarmos um capítulo profético, nós vamos abordar e ver o que no capítulo foi indicado. Tá? E nós, então, o que no capítulo foi indicado, e vamos ficar nas informações daquele capítulo. Depois nós vamos acrescentar outras informações. Agora, tudo isso eu encontrei, por exemplo, vamos dizer que nós estamos estudando Daniel 2, a estátua os sonhos de Nabucodonosor. Eu estou estudando ali, vejo os detalhes do texto e o que neste capítulo me foi indicado. Tá? Aí depois eu vou ver que, ao estudar outros capítulos, Daniel 7, Daniel 8, ele vai me ajudar a compreender o capítulo 2. Mas nós vamos começar a entender mais aspectos uma vez que nós estudamos o 7 e o 8. Tá? E você vai acrescentando as informações e vai construindo um quadro deste conteúdo do livro. Tá? Então, vai ser feito assim, por exemplo, nós não vamos, quando nós estudarmos o capítulo 2, talvez diferente se você estudou o livro de Daniel já, e alguns de vocês, eu creio, já estudaram o capítulo 2 de Daniel, nós não vamos estudar todos os detalhes do que representaria na história, mas antes de conseguir ver esse quadro à luz de todo o resto do livro. Tá? Nós vamos construindo juntos, através do texto, e vendo como o texto se interpreta, como o texto dá a direção. E aí, depois que nós estamos bem seguros sobre os dados do texto, aí a gente vai verificar o que ele representa. Tá bom? Então, na medida, não quer dizer que a gente não vai, então a história é só no final, não. Na medida que as coisas vão ficando claras, nós vamos verificando o que cumpriu no texto ali. Tá? Então, o texto vai ser o nosso principal meio de trabalho, vai ser o motivo, vai ser o indicador, vai ser... Então, por que eu digo isso? Porque, normalmente, a maior parte dos estudos de Daniel, você trabalha o texto, mas você trabalha mais a história como sendo o vetor para compreender o texto de Daniel. Né? E nós vamos fazer tentar aqui algo diferente. Vamos trabalhar o texto para o texto ser o vetor de compreensão da história. Então, vai ser uma ênfase um pouco diferente aqui. E esta experiência, eu creio que vai ser interessante. Né? Já trabalhei algumas partes do livro dessa maneira, tá? Em algumas outras estudos que eu tive, mas aqui com vocês a gente vai para uma experiência talvez um pouco nova, porque eu vou tentar trabalhar todo o livro dessa maneira. Tá? Então, já trabalhei algumas partes disso, às vezes para escrever uma pesquisa, um artigo, um estudo. Né? O meu tema do meu mestrado foi parte do texto de Daniel também. Eu dou classes para isso. Não é? No doutorado eu queria fazer, mas as linhas de pesquisa nas quais eu estava inserido eram outras, mas ainda assim, depois segui tentando compreender mais nessa direção. Tá?
Então, esse será o nosso estudo. Tudo bem, pessoal? A gente vai ter de primeiro pactuar como nós vamos estudar para depois seguir. Vai ser o que eu vou oferecer para vocês, não quer dizer que você necessariamente diga, olha, isso aqui concordo. Você está livre, aqui é um estudo, vamos dialogar sobre isso. Tá? Mas é algo que eu vou tentar oferecer para vocês de uma maneira que eu creio que seja muito fiel ao texto. Muito fiel ao texto. Então, a minha tentativa será ser o mais fiel possível a este texto. Tá? E daí trabalhar, então, como que esse texto pode nos ajudar, como depois profecias, por exemplo, a compreender a nossa história, o mundo, inclusive até o futuro que nos aguarda. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje, então. Então, aqui, Daniel, estamos aí o nosso amigo Daniel, né? Começamos aqui nas Covas dos Leões, mas espero que os leões foram bonzinhos com eles, então que vocês sejam bonzinhos comigo também. Viu? Então, vamos lá. Quem foi esse Daniel? Primeiro, então, localizar o nosso personagem, o nosso, que será o estudo e o livro também. Não é? Aí nós vemos lá no texto bíblico este relato que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então cercou a cidade e o Senhor entregou nas mãos dele, do rei Nabucodonosor, a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para a região da Mesopotâmia, lá para a Babilônia, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Na sequência do texto diz: depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Este é o texto de Daniel, versos 3 a 4. E aí nos diz que entre eles, entre esses jovens de origem real ou da nobreza israelita, judaica, que foi levada para Babilônia, neste primeiro momento, né, que Nabucodonosor ele ainda não tinha destruído a cidade. Nós vamos ter 3 momentos na sequência histórica de interação de Nabucodonosor com Jerusalém, com Judá. Na terceira, ele vai destruir. Não é? Mas você vai ter aqui esse primeiro, é o primeiro exílio de alguns da nobreza, de alguns personagens judeus para a Babilônia, juntamente com os utensílios da casa de Deus. Isso aconteceu, então, nós vimos aí no 3º ano do rei Joaquim. E esse é um tema que a gente vai estudar, interessante, porque parece haver um conflito aqui de informação entre Daniel e Jeremias, mas que nós vamos ver ali que não é bem conflito, não. Okay? Mas neste período do rei, então, levou os utensílios do templo para Babilônia, colocou lá no templo do seu Deus, em Babilônia, né? E também levou vários exilados ali, já nessa primeira deportação de pessoas judias, não é, para a Babilônia. E entre eles foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, seus 3 amigos, que eram da tribo de Judá, nos diz o texto. Então, quando nós olhamos aqui o texto bíblico, nós vemos o seguinte: quem é Daniel? Daniel, nós sabemos que a sua origem, ele é judeu, ele é da tribo de Judá, né? E foi levado entre os primeiros prisioneiros que Nabucodonosor levou para o exílio em Babilônia. Não é? Segundo as informações da tradição judaica, nós encontramos isso em Flávio Josefos, no livro Antiguidades Judaicas, na seção 10, então, volume 10 ali, seção 10, 186, e também segundo o Talmud babilônico, no Tratado Sanedrim 93b, Daniel era um descendente direto do rei Zedequias, que foi o último rei de Judá.
Depois de Joaquim, nós vamos ver o rei Zedequias, e este vai ser o último rei que vai estar lá, quando Jerusalém vai ser destruída, mas um dos filhos desse, que na época não era rei, era Joaquim o rei, mas era irmão ali de Joaquim, né? Ou parente de Joaquim, este rei Zedequias, ele vai ter um dos seus filhos levados para a Babilônia, e um deles, então diz ali, foi Daniel. Então, Daniel, nós vemos aqui, um príncipe judeu da família real de Davi, que teria sido levado para a Babilônia, no exílio babilônico, por Nabucodonosor, né, já no finalzinho do sexto. Qual que é a data disso? Né? Então, antes talvez de passarmos aqui, voltarmos, então nós temos essa história. Hein? A história de um indivíduo judeu, que era da família de Davi, era da família real, e que foi levado para a Babilônia em exílio. Então, este é o nosso personagem. Com ele foram levados outros jovens judeus também. Nós temos esses 3 amigos de Daniel, que o texto bíblico vai contar a história deles também. Mas o principal personagem é Daniel. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver referência aos amigos de Daniel. Mas, a partir do capítulo 4 em diante, o texto se concentra simplesmente em Daniel, e esse é o personagem principal deste livro. E aí nós vamos, a história é o livro de Daniel, a data e a origem. E este é um ponto importante para nós. Aqui nós temos um pequeno fragmento aí de um dos livros descobertos ali na região de Qumran, não é? Na Quarta Caverna. Na Quarta Caverna foram descobertos vários manuscritos do livro de Daniel. Esse aí é uma foto do manuscrito B, Daniel B. Nós temos Daniel A, Daniel B, vários fragmentozinhos ali. Qual que é a data e origem do livro de Daniel? Hein? Tradicionalmente, quando nós vamos ao texto bíblico, ele nos diz que essa história ocorreu durante o período do exílio babilônico, a maior parte dela sendo no século VI, antes da Era Comum. Então, seria lá em Babilônia, ele foi levado para a Babilônia, né? Aí nós temos uma recomposição artística de como poderia ser a Babilônia neste VI século, né? Com o famoso portão de Star aí, que hoje está na Alemanha, mas você tem ali a entrada dessa Babilônia com seus castelos e palácios e seus, não é, já famosos jardins suspensos, o templo ali, não é, de Babilônia, construído em forma de pirâmide, dedicado aos deuses babilônicos ali, as grandes muralhas de Babilônia, por volta ali. Então você tinha toda esta, a história teria ocorrido nesta época. E é assim que nos diz o texto. Quando nós vamos a Daniel, no capítulo 1, verso 1, nos diz que no 3º ano do rei Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Jerusalém e a sitiou. Quando nós localizamos isso na história, isso foi essa primeira conquista de Babilônia por Nabucodonosor ocorreu no ano 605 antes da Era Comum. Nabucodonosor ainda era o príncipe, não era o rei. Ele vai conquistar ali, mas logo depois que conquistou Judá e conquistou Jerusalém, quando ele ia a caminho continuar suas guerras, indo em direção ao Egito, ele recebeu a notícia que seu pai, o rei Nabopolassar, tinha falecido. E aí ele vai cruzar desde a Judéia até Babilônia, indo pelo caminho mais curto que passa pelo deserto, para chegar lá e tomar posse do trono. Mas isso teria, então, ocorrido ali no ano 605. Seria o segundo semestre deste ano, 605, quando a gente olha os detalhes históricos. Depois eu vou passar para vocês literatura que traz todos esses detalhes e a documentação deles também. Tá? Então, ano 605. Última data relatada no livro de Daniel seria o 3º ano de Ciro, que aparece lá no capítulo 10. Capítulo 10 a 12 é uma única visão de Daniel, é a mesma época, todo esse relatado ali no texto, e diz que ocorreu no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia.
aí o Daniel teve uma palavra que lhe foi revelada. Né? E a data desse terceiro ano de Ciro, então, é datado do ano 536 antes da Era Comum. Então, biblicamente falando, segundo a tradição bíblica, não é? O livro de Daniel ele é datado desta época do Império Babilônico, quando Babilônia conquistou a Judéia, né? O reino de Judá, não, né? A Judéia, o reino de Judá, e todos os eventos ocorreram ali durante esse período, desde o rei Nabucodonosor, quando ele se tornou rei, hein? Até o terceiro ano de Ciro, que era o rei dos persas, rei da Pérsia, que tinha conquistado Babilônia. Mas Daniel vai passar todo esse período histórico, o reinado de Nabucodonosor, reinado dos sucessores de Nabucodonosor, a queda de Babilônia, a conquista de Babilônia por Ciro, não é? E até o terceiro ano, pelo menos, nós não sabemos quando ele faleceu, mas ele seria ali o terceiro ano de Ciro, é a última data que nós temos. Isso implica, como vocês veem ali, um período de cerca de 70 anos, hein? 605 até 536, 70 anos de experiência desse personagem, desse contexto do exílio babilônico. Tá? Então, 70 anos durante a maior parte dele, ali durante o sexto século, antes da Era Comum. Okay? Então, esta é a perspectiva bíblica. Ok, pessoal? Tudo bem aqui? Perspectiva bíblica é que essa história ocorreu no sexto século, durante o exílio babilônico. Tá? Mas nós vamos ver aqui que essa questão ela é disputada, nem todo mundo aceita essa informação, e, portanto, existe um debate se seria realmente ela correta. Então, aí nós vamos ver a outra. Quando se fala de Daniel, normalmente, da sua data e composição do livro ou da história, o campo do estudo do livro de Daniel se divide em dois. Na verdade, hoje tem um 2,5, que nós vamos mencionar. É um que surgiu mais recentemente. Existe um, e na verdade é meio, não é um terceiro, porque ele está ligado com a segunda hipótese. Tá? Mas eu falo assim, são 2 campos e meio. Então, quais são esses 2 campos? São bem polarizados entre si. O primeiro é o campo que é o tradicional, do ponto de vista judaico e cristão, que dá valor para os dados históricos do livro. Um livro ocorreu durante o exílio babilônico. Né? E esta é, vamos dizer assim, a posição tradicional que você vai encontrar, né? Tanto na literatura judaica como na literatura cristã, né? A maior parte do tempo até 1800, né? Da nossa era. Então, ali você tem quase que esta vamos dizer assim, unanimidade na tradição judaica e cristã de que o livro Daniel realmente ocorreu no período do exílio babilônico. Tá? Mas a partir de 1800 da era, nós vamos ter ali um surgimento de uma hipótese que vai contrária a isto. Essa hipótese, na realidade, fora do contexto judaico-cristão, surgiu no início da Era Comum ali, a partir do terceiro século, mas fora do contexto, com a proposta de um filósofo grego, romano, neoplatônico, chamado Porfírio. E depois esta ideia de Porfírio ela acabou sendo adotada pelo outro lado, pelo segundo campo, de que sobre a origem da Daniel. Qual é ela? Então vamos aqui voltar a nossa exposição para esta segunda hipótese acerca do livro de Daniel. E aí nós temos a hipótese chamada a hipótese macabeia. A ideia seria que o livro de Daniel teria sido escrito no início da revolta dos Macabeus, que durou ali de 167 até 160, principalmente, não é? Antes da Era Comum, quando então esses descendentes ali, não é, desta família, os asmoneus ali, Judá Macabeu, seus irmãos,
se levantaram ali contra o rei Seleucida, o rei helênico, não é? O rei grego que dominava toda a região ali da Síria até a Índia, mas até a divisa ali com o Egito, e passava, naquela época, estava dominando a região da Judéia, o rei Antíoco IV, também chamado Epifânio, quando este rei quis impor a cultura grega sobre todos os judeus, né, e, e proibir a prática da religião e da fé judaica. Então, nós conhecemos esta história bastante na história da Hanukkah, não é? Porque vai contar a história como os macabeus se levantaram, como os judeus se levantaram contra esta imposição. Este rei proibiu a adoração no Templo de Jerusalém, vai colocar lá um altar a Zeus, não é? A adoração, vai proibir a circuncisão, vai proibir a leitura da Torá. Os judeus teriam de se tornar pessoas de fé grega, helênica, não mais seguir a sua religião. Isso ele trabalhou e nós conhecemos essa história, né, celebrada tanto na festa de Hanukkah, como os macabeus se levantaram, e vários outros, com um grupo dos Hassidim e de outras pessoas da Judéia de então, e conseguiram se opor a ele e acabou vencendo este rei e estabelecendo uma província, um reinado ali, que se tornou independente deles, até que os romanos vieram e acabaram ali também conquistando e pondo fim à linhagem Asmoné, que é essa família dos macabeus que acabou se estabelecendo ali sobre a Judéia de então. Tá? Então diz, qual que é a hipótese da cadeia? O livro de Daniel teria sido composto no início dessa revolta para animar e estimular aos seus correligionários a lutarem contra os gregos, contra o Antíoco e o seu exército. E então ele vai contar uma história de forma de ficção, onde ele cria um personagem fictício que teria vivido em Babilônia e que teria tido revelações de Deus. E nessas revelações de Deus existe uma série de reinos que vêm, mas que estes reinos, né, eles iriam, no final, passar, porque Deus iria estabelecer o seu reino uma vez para sempre. Então, Deus estaria no controle da história e eles podiam se levantar contra esses reinos, né? No caso ali o reino helênico de Antíoco Epifânio, e aí Deus lhes daria vitória e estabelecia seu reino uma vez por sempre na Terra. Hein? E, portanto, eles falam de eventos até os dias deles, mas depois projetam uma expectativa escatológica. A palavra escatologia aqui falando eventos do final do tempo, né? Quando Deus poria fim à história humana e estabeleceria o reino de Deus sobre a terra. Então, essa é a hipótese macabeia. Assim, o livro de Daniel não seria um livro profético, na verdade, mas seria uma composição, né, que você teria ali colocado o nome de um personagem fictício que viveu lá e teria tido essas revelações de Deus. A principal razão para essa datação, o principal argumento, esse é o principal, depois tem outros argumentos. O principal argumento é ligado com as profecias de Daniel. Por quê? Porque quando você estuda o livro de Daniel, essas profecias de Daniel elas são, de maneira historicamente falando, muito precisas. Sim? Então, aqui a gente colocar até um S aqui, gente, precisas. Né? Então, as profecias do livro são precisas demais na conta. Então, é além, ela não está falando de algo assim genérico, tipo profecia de Nostradamus, olha, vai levantar um rei, vai abater um reino. Não, não. Ela dá detalhes que são historicamente precisos. Preciso demais para uma mente racional aceitar de que elas foram escritas no período do exílio. Então, nós vamos ver aqui Daniel, por exemplo, ele vai mencionar claramente os gregos e a figura de Alexandre o Grande, uma referência à sua morte súbita e à sua divisão do seu império que ele tinha criado em pouco tempo, não é? Pouco mais de uma década, ele fundou o império, vai dividir em seus 4 generais. Ora, se Daniel é realmente do 6º século, isso quer dizer que Daniel
Deus revelou isso para Daniel 200 anos antes das conquistas de Alexandre o Grande. Imagina, 200 anos antes. Como é que o indivíduo, lá no Império Babilônico, 200 anos antes de Alexandre aparecer no cenário mundial, vai falar e dar profecias falando deste evento de maneira tão precisa? Quem que pode compreender isso? Quem que pode saber disso, não é? Então, para a mente racional, e por isso começa a aparecer a partir do século XVIII em diante, a hipótese macabeia, se diz o seguinte: olha, a Bíblia, ela não é uma palavra revelada de Deus. A Bíblia é simplesmente um livro religioso que mostra as crenças religiosas dos antigos israelitas. Portanto, o que nós temos aqui são mitos, crenças, histórias que refletem esta fé, mas que Deus nunca, que cria que Deus falava com eles, ou que pelo menos anunciava que Deus falava. Mas que, na realidade, nós hoje sabemos, com a nossa mente desenvolvida, científica, não é? Que isso nunca aconteceu. Então, como explicar racionalmente um livro que tem detalhes históricos tão precisos como Daniel? Se eu aceito a datação histórica de Daniel, eu estou confrontado com a realidade de profecia de origem divina, não humana. Tá? E aí você está confrontado com a possibilidade da existência de Deus. Hein? Porque se esse livro realmente foi escrito no sexto século, e ele é tão preciso, como que é possível isso? Racionalmente falando. Porque não é astrologia. Não é hoje você vai ficar feliz, vai encontrar alguém, né? Hoje você vai estar mal. E aí alguém sempre encontra alguém sempre está feliz naquele dia, alguém vai encontrar, o dia vai estar ruim. Então, um diz, olha, acertou, hoje eu encontrei o amor da minha vida. Diz, não, você vai encontrar um grande amor. Tá bom. E milhões de pessoas, tem muita gente que vai encontrar ninguém, mas alguém vai encontrar um grande amor. Aí diz, oh, foi, né? Então, Daniel não é isto. Daniel não é isto. Hein? Daniel é uma profecia com muitos detalhes históricos precisos. Detalhes que, racionalmente falando, é um absurdo. Como que pode alguém fazer? Então, vamos buscar uma explicação racional para a precisão histórica de Daniel. Certo? Então, e aí a proposta vem. A única razão que nós podemos ver para a precisão histórica de Daniel é que ele não é profecia. Elas podem ser, para serem tão precisas, elas só podem ser, e aí tem um termo que aqui nós vamos usar aqui, né? É um termo usado na academia, é um termo latim. Daniel não é profecia, como ele clama. Daniel é uma vaccinia ex eventum. É uma pseudo-profecia. É uma predição, entre aspas, feita após os fatos terem ocorrido. E como você vai ter várias predições ali, colocadas em forma de profecia, e elas são exatas por quê? Porque elas foram escritas lá no período do segundo século, quando o reino grego, Alexandre já tinha morrido, o seu reino tinha sido dividido, os persas, os medo-persas tinham conquistado Babilônia, e já tinha acontecido um monte de histórias lá com os medo-persas, e as histórias estão acontecendo hoje, então ela é precisa até o período dos macabeus. Mas a partir dos macabeus ela não é mais precisa porque apresenta aí a crença religiosa de como seria o fim da história humana e que eles predisseram que iria acontecer em tantos anos e nunca ocorreu. Né? Então, esta é a ideia deles então aqui. Portanto, Daniel, o livro de Daniel seria uma pseudo-profecia, uma composição literária para poder dar ali este ânimo aos seus contemporâneos. Não é? E aí você vai evocar vários destes livros, comparar Daniel com livros escatológicos do primeiro século, segundo primeiro século antes da Era Comum e até primeiro século, como nós temos, por exemplo, ali Testamento de Abraão,
não é? A ascensão de Moisés, testamento de Levi. Assim, ó, isso faz tudo parte dessa literatura escatológica que havia aqui. Não é? E muitas delas são pseudoepigráficas, quer dizer, você pega o nome de um personagem bíblico famoso e bota lá, e você faz. Hein? Então, o livro de Daniel é a mesma coisa. A tradição judaica, por exemplo, esses vários livros mesmo, no meio diz, não, a gente não reconhece, por exemplo, a tradição judaica, apesar de ter grupos, seitas judaicas, que tinham esse material apocalíptico, como é chamado, como às vezes livros importantes, na tradição judaica eles nunca foram reconhecidos como realmente autênticos ou históricos por todo o contexto do judaísmo como um todo. Tá? Ou pelo menos o judaísmo rabínico, que nós ali estudamos, também surgiu a partir aí do segundo século também. Tá? Mas o livro de Daniel foi reconhecido como, sim, um livro histórico real. Então é interessante você ter essa visão que o que a gente clama hoje, no passado, não foi reconhecido ser a mesma coisa. Mas diz, não, é isso aí é porque o Daniel lá foi importante, na época impactou muito, portanto, ele ficou na tradição judaica, no cânon judaico, enquanto que os outros não. Tá? Mas, então, ali. Bom, esta é a ideia. Racionalmente é isto. Mas, além desta principal razão, existem argumentos que corroboram, segundo os defensores desta hipótese, essa direção. E aí, quais são os argumentos que iriam apoiar? Aí nós não vamos aqui trabalhar todos, tá? Depois vocês podem, no material que eu vou passar ali, ler alguma coisa para vocês, ou fazer perguntas aqui. Né? Mas, por exemplo, argumentos, então, que corroboram, argumentos adicionais que são a favor da tese macabeia. Primeiro, um tipo de argumentos que eu gostaria de chamar a atenção nossa aqui são os chamados erros históricos, que provam uma autoria tardia, devido à ignorância do autor do livro. Então, nós temos no livro de Daniel vários erros históricos, comentavam os que apoiam ou os que defendem a tese macabeia. Né? E dizem ali, e isso a partir do século XVIII, século XIX, sobretudo, grande argumento foi feito no século XIX, tá? Elencando esses erros históricos, e diz, olha, como aqui tem vários erros históricos, muitos erros. Isto mostra que o autor era ignorante sobre os fatos. E, portanto, provam essa autoria tardia na época dos Macabeus, porque ele está muito longe. Ele não estava lá em Babilônia. Ele está muito longe e, portanto, era ignorante. O primeiro e o maior erro histórico, que foi enfatizado até o início do século XX. Tá? E alguns quase chegaram até a metade do século XX falando disso ainda. Apesar das descobertas terem já, desde o final do século XIX, terem ido em outra direção. Tá? É o rei Belsazar, como o último rei de Babilônia. Quando você vai no livro de Daniel, capítulo 5, nós temos aquela festa de Belsazar, que ele vai pegar os utensílios, vasos do templo de Deus, não é? Do templo de Jerusalém, e vai fazer uma festa, bebendo vinho e outras bebidas ali com os vasos, nas taças, nos copos, os utensílios do templo, e dizem, vão louvar a todos os deuses, Deus de pedra, Deus de madeira, tudo quanto é tipo de Deus, vão louvar ali, não é? com uma atitude de desprezo, a gente vê no texto, à fé judaica, não é? De uma maneira bem aberta. E daí aparece nesta festa, nesse banquete com todos os seus grandes, as suas mulheres e meretrizes também, diz lá o texto, você vai aparecer uma mão que escreve na parede, a famosa mão escrita na parede, né? Mene, mene, tekelo farsim. E daí nós vamos ver este rei, último rei, Belsazar, vai chamar os seus sábios, ninguém vai saber interpretar aquilo. Aí, finalmente, a mãe dele vem e diz, olha, você está esquecendo Daniel? Nos dias de teu pai, falando sobre Nabucodonosor, aqui a palavra pai seria o teu antepassado, antecessor, que Nabucodonosor, avô dele, né? Tinha Daniel, e esse Daniel decifra tudo, ele sabe entender mistérios. Aí ele chama Daniel, Daniel vai decifrar esta palavra, esta escrita, não é? Falar que é um juízo de Deus sobre o reino de Babilônia, sobre o próprio rei.
E daí que, naquela mesma noite, nós sabemos ali, aconteceu o texto, ele vai ser morto, Babilônia vai ser invadida, diz o texto, e então os medo-persas vão dominar sobre Babilônia. Mas o interessante disso que diz que o nome deste homem era Belsazar, o último rei de Babilônia. Qual que é o problema daí dos erros históricos? É que quando você tinha toda a série de anais dos reis de Babilônia, e o último rei de Babilônia, segundo os anais que eram conhecidos, e também os historiadores fora de Babilônia, como os historiadores gregos, não é? O último rei de Babilônia não foi Belsazar. O último rei de Babilônia se chamava Nabonido. E o pessoal diz, como é que o autor de Daniel vai colocar um tal de Belsazar quando todas as fontes históricas declaram que o último rei de Babilônia, quando os medo-persas conquistaram o Império Babilônico, era Nabonido e não Belsazar. Então, este era chamado o maior equívoco, o maior erro histórico do livro de Daniel. E a maior prova de que Daniel teria sido escrito de forma tardia. Tá? Então, e por isso aí era um dos fortes argumentos. Outro erro, que logo no início já, depois foi abandonado, que foram descobertos documentos e evidências históricas, não é? Mas tinha gente que até o início do século XX ainda argumentava isso. Era o problema de Nabucodonosor como grande construtor da Nova Babilônia. E o que parece lá em Daniel, no capítulo 4, você lê aquela história de Nabucodonosor, esta é a grande Babilônia que eu construí para a honra do meu nome, né? Para a minha honra, minha glória. Né? Diz, que é isso? Como que pode apresentar Nabucodonosor? Por que isso? Por que isso era considerado, hoje parece ridículo isso daqui, mas isso foi um argumento usado contra Daniel. Por que isso? Porque na literatura histórica que estava disponível na época do período helênico, e os documentos que nos vieram até o século XIX, que tinham ali, que nós conhecíamos, não é? Da antiguidade ali, sobretudo historiadores gregos, apresentavam que o grande construtor na Nova Babilônia não foi um construtor, foi uma construtora, a rainha Semiramis. Ela foi a grande construtora de Babilônia. E diz assim, como que o cara nem leu a história da época? Esses documentos, vários deles estavam disponíveis no mundo helênico. Hein? E Semiramis era a rainha que construiu Babilônia, não Nabucodonosor. Então, isso era um argumento que muita gente utilizou. Outro argumento que aparece ali é Dario o Meda, o primeiro rei do Império Medo-Persa de Babilônia, que aparece em Daniel capítulo 5, diz, naquela noite Dario o Medo tomou o reino. Hein? E depois diz Dario o Medo, no capítulo 6, diz Dario o Medo, né? Ele que organizou o império em 120 satrapias e colocou 3 presidentes para poder governar ali, seriam como ministros dele, e ele quis colocar Daniel como principal deles, e aí vem toda a história, e Daniel vai acabar ali nesse livro, nesse capítulo ali na Cova dos Leões. Mas ele diz, quem que é esse Dario Medo? Quem conquistou a Babilônia foi Ciro, não foi Dario. Outro erro grande, gigantesco, diz esse cara aqui, realmente, ele escreve uma ficção profética e nem consulta livros de história para fazer o negócio certo. Então, de um lado, você tem detalhes históricos muito precisos, do outro lado, você tinha grandes erros históricos que mostravam que o indivíduo, na verdade, não era tão instruído assim. Tá? Este é um dos argumentos baseados em erros históricos e outros mais. Aí nós temos outros argumentos mais ali que teria aqui a data do 3º ano de Joaquim, que aparece em Daniel 1, versus a data do 4º ano de Joaquim, que aparece em Jeremias 4. Não é? Nós vamos depois abordar isto. E a questão dos caldeus como uma classe de sábios, não no texto, e você vai ter isso aí também, e etc. Tá? Então, são argumentos ali. Esses aqui são alguns dos principais ali. Tá? Outras evidências se encontram no próprio texto, seriam evidências literárias, de uma data tardia. Então,
Um dos argumentos colocados seria que a longa sessão em aramaico, sabe que lá de Daniel tem parte em hebraico, parte na língua aramaica. E isso vai do capítulo 2, não é logo no início, mas logo a partir de quase os primeiros versos ali do capítulo 2 até o final do capítulo 7. Está na língua aramaica. E, segundo o estudo que era feito, esse aramaico era um aramaico tardio, um aramaico ocidental, ou seja, um aramaico da região ali, que estaria entre a região síria até a região da Judéia ou os lugares vizinhos ali. Sim? E, portanto, seria algo mais próximo do aramaico dos Targumim, então ali, né, a virada da era, não é? Ou dos dialetos aramaicos, como o nabateno, que vem do 2º século da Era Comum até o 4º século da nossa era. Sim? Então diz, olha, aramaico é tardio. Isso mostra que o livro foi composto no 2º século. Tá? Outra, ocorrência de termos persas e gregos no livro. Imagina, a quantidade, tem mais de 30 termos persas. Tem ali alguns termos gregos. Como que vai aparecer termo grego num livro escrito em Babilônia durante o período do Império Babilônico? Só pode aparecer termos gregos se, por acaso, ali isso foi escrito no período já helênico. Final do Império Persa, tinha uma reminiscência ali, e o período, então, ou seja, posterior a... Opa, aqui vou ter de corrigir também Oriente aqui. Vou digitar aqui, nem vi depois, gente, desculpa ali. Mas o Oriente foi, ou seja, pode é possível isso, Oriente Médio, em 331 antes da Era Comum. E, ok, aqui marcou um sinal de estabilidade aqui, então todo mundo acompanhando aí, bom, Oi, professor, tá claro? tudo bem. Travou um pouquinho, mas tá legal agora. Ok, tá bom. Então, ali, bom, nós vamos chegando aqui, então, estes são os principais argumentos aqui desta posição macabeia. Então, vamos avaliar esses documentos e vamos chegar ao final aqui do nosso e abrir as perguntas. A avaliação, então, dos argumentos da tese macabeia à luz de descobertas histórico e arqueológicas, não é? Desde o final do século XIX, durante todo o século XX, e nós estamos já no século XXI. Como podemos ver aqui? Interessante, Belsazar como o último rei de Babilônia. No século XIX, isto era um absurdo. Mas hoje nós temos cerca de 37 documentos dos arquivos babilônicos da época de Nabonido que demonstram que Belsazar era o príncipe corregente com seu pai Nabonido, era filho de Nabonido. E que Nabonido tinha concedido a Belsazar o reino. Ele se retirou de Babilônia e foi para a cidade de Temã, que está na Arábia, hein? A cidade das palmeiras. E quem estava realmente em Babilônia no dia em que foi conquistada, ou que teve de lidar com os exércitos medo-persas que cercaram Babilônia, não foi Nabonido, mas foi seu filho Belsazar. E o texto diz, e Nabonido, então, concedeu a realeza a Belsazar. E ele se retirou de Babilônia e foi para a cidade de Temã. E foi lá que ele foi encontrado depois pelos medo-persas. Ele não estava em Babilônia. Não estava. Isto, nenhum historiador da antiguidade, vamos dizer, tinha consciência. Os historiadores gregos, por exemplo, nunca relataram isso sobre Belsazar. Estes dados foram agora descobertos, porque eram descobertos documentos babilônicos nas escavações, e esses documentos, então, relataram esta realidade do último rei Nabonido ter saído, então, de Babilônia, ter dado a realeza ao seu filho, Belsazar, como príncipe corregente, para governar Babilônia no seu lugar, enquanto ele ia para a aposentadoria lá para a cidade de Temã, na Arábia Saudita. Hoje na Arábia Saudita, né? Na época só Arábia lá. Tá? Então, isso é extremamente interessante. E vocês, se querem ter uma fonte sobre isso, aí está uma obra que traz bastante detalhes sobre isso, que é P.A. Beaulieu, hein? O Reino de Nabonido, o Rei de Babilônia,
553 até 539, publicado pela Yale University Press, 1989, e ele traz esses documentos, então, e as referências dele, página 90 ali, página 156 a 157. Okay? Uau! Qual a pergunta agora? Como é que um autor, na época dos Macabeus, iria saber que o rei que estava em Babilônia, na época que caiu para os medo-persas, não era Nabonido, mas era Belsazar, quando isso não foi registrado em nenhuma obra da antiguidade, fora dos documentos babilônicos que ficaram perdidos lá depois da destruição babilônica. Como que o indivíduo, no segundo século, e isso não era conhecido de nenhum historiador da antiguidade, hein, fora do contexto babilônico. Como que o indivíduo da época lá, na Judéia, teria esta informação? Esta, na verdade, hoje se tornou um dos pontos mais interessantes, né, no livro de Daniel. Hein? Por isso que vai surgir a posição 2,5. Tá bom? Por causa de Belsazar. O que foi uma pedrada. Isso foi uma pedrada, mas uma pedrada muito forte. Muito forte. E o livro de Daniel traz um detalhe, que quero compartilhar com vocês aqui, curioso. Porque quando você vai ao livro de Daniel, e a história de Belsazar, você tem um detalhezinho que aparece aqui em Daniel, no capítulo 5. Tá? Aqui esqueci de botar, gente, olha, eu realmente aqui, viu? Vou falar, vou botar o verso aqui. Daniel, se você vai em Daniel, capítulo 5, tá? Eu vou corrigir aqui. Daniel, eu vou corrigir agora. Isso aí é uma falta minha aqui com vocês. Me desculpe aqui, viu? Daniel é o capítulo 5, verso de número, não me engano, é o verso 7, só verificar aqui. De memória seria aqui. Sim, verso 7 mesmo, tá? Daniel 5, 7. Aqui. Daniel 5, verso 7. 5, 2.7. Tá aí, já está corrigido a minha falta aqui, viu, gente? Realmente, fora as fases lá da ortografia, aqui teve essa falta de informação aqui, tá? Então vamos lá, voltando aqui, Daniel 5:7. O que o Daniel 5:7 tem de interessante? E torna o livro de Daniel tão intrigante, tão assim extraordinário na parte dele. E quando você vai lá na história do Belsazar, quando o Belsazar ele chama os seus sábios para interpretar, ele faz uma promessa. Ele diz o seguinte: aquele que interpretar a escrita que está aqui na parede, aquele que ler o que está escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura. Isso é uma figura de realeza. Quer dizer, o indivíduo vai ter um cargo importantíssimo aqui. Receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Uau! O terceiro homem mais importante do meu reino. Por que isso aqui é relevante? Por que isso é relevante? O terceiro homem mais importante no meu reino. Porque ele era o segundo. Ele não podia oferecer o segundo. Provavelmente é isto. É um detalhe extremamente interessante. O pai dele era o primeiro, era o rei. Ele era o corregente. Então ele era o segundo. Qual que é a posição mais importante que ele poderia oferecer? Terceiro. E com isso ele queria motivar a pessoa realmente a desvendar o mistério, e ele só tinha autoridade para oferecer isso, não podia oferecer o segundo, que era o lugar dele, não o lugar. Então ele oferece o terceiro, e este é um aspecto extremamente curioso, que é esses instigantes aspectos do texto de Daniel, que aponta essa realidade. Para saber disto, aí se diz, quem escreveu essa história só poderia ter estado lá, na época.
Outra segunda informação interessante, Nabucodonosor, o construtor de Babilônia. Então, Semiramis, quando para os historiadores gregos, Semiramis seria a construtora da Grande Babilônia. Só que hoje nós temos muita evidência de quem foi Semiramis. Semiramis nem de Babilônia era. Semiramis era uma rainha de Nínive, mãe de Haddad Hirari III, muito antes da época. Tem nada a ver com Babilônia. E foi a confusão. Quem não sabia da história realmente eram os historiadores gregos, que se confundiram totalmente, botando a glória para ela, para a rainha Semiramis. Hoje você vai encontrar, em grande quantidade, os tijolos lá de Babilônia, nos muros de Babilônia, para tudo quanto é lá de Babilônia, tem inscrição falando: eu, Nabucodonosor, construí a grande Babilônia para a minha glória, para a glória do meu reino. Não é? E você tem aí essa quantidade enorme de tijolos. Nabucodonosor mandou gravar em muitos deles. O fato que ele construiu, embelezou, expandiu a Babilônia, se tornou a Babilônia mais gloriosa do que nunca tinha sido antes, que ele é o grande construtor da nova Babilônia. E hoje a arqueologia, aí, até os tijolos clamam de que a visão do capítulo 4 de Daniel está correta. Interessante, quando você lê esse debate no meio acadêmico, um dos críticos acadêmicos, né, que é bastante a favor da hipótese macabeia, ele diz assim, Pfeiffer, o nome dele, não é? Na sua introdução ao Bíblia hebraico, ao Antigo Testamento, ele diz: de onde Daniel sabia que Nabucodonosor era realmente o grande construtor de Babilônia? Nós não vamos ter a mínima ideia, porque não haveria fonte histórica na época para que ele soubesse disso. Então, outra vez, aparentemente, quem também foi autor do capítulo 4 parece ter estado lá na época. Tá? Então, quanto a Dario, o Medo, e Dario, o Medo? Bom, este ainda nós não temos nenhuma evidência sobre ele, desse personagem. Okay? Nós não temos, reconhecer ele. O grande rei na época da conquista foi Ciro, mas como aquilo que era no passado uma coisa totalmente impensada, depois as descobertas posteriores de detalhes históricos da época mostraram que o livro estava correto, quem pode saber quem que é? Seria ele o general de Ciro, um tio de Ciro? Tem muitas hipóteses ali com respeito a isto. Mas há algo curioso no texto hebraico, né, que aparece ali no texto bíblico, que só aparece em Daniel capítulo 9, verso 1. Esta visão de Daniel, a oração dele, a revelação que ele vai ter, é datada do primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que diz assim, que foi constituído rei sobre os caldeus. Foi constituído. O que isso quer dizer? Quando você vai ao texto hebraico, okay? Quando você vai ao texto hebraico, Daniel 9:1, okay? Gostaria aqui de compartilhar, não é, este texto com vocês. Nós vamos ao texto hebraico, você encontra ali esta expressão naquilo que é conhecido como a forma Rofal. Hein? Então, você vê aqui, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, então, Mishnat Ahat Edariavesh, Ben Ahashverosh, Miseramadaim, da linhagem dos Medos, Asher, o qual, Humlar, Al-Malhut Kashdaim, o qual foi constituído, o qual foi feito rei, o qual foi estabelecido como rei. Ele não é, a ação de estabelecê-lo como rei não vem de Dario. Alguém fez isto por ele. Isso que é interessante, essa forma do Rofal, do Homlar. Quer dizer que ele não foi um indivíduo que se estabeleceu, como vai ocorrer outras. Ele foi lá e reinou. Podemos dizer, Asher Malar, Al-Mahut Kashdaim, seria o que o hebraico se esperaria, o qual reinou sobre o reino dos caldeus. Não,
ele foi estabelecido rei. Isso quer dizer que houve uma autoridade externa a ele que o colocou na posição de rei. E isso é extremamente interessante. Por quê? Porque o rei dos Medo-Persas na época era Ciro. Hein? E é uma possibilidade, então, que Ciro, ao continuar as suas conquistas, tenha estabelecido alguém para reinar no lugar dele ali. Hein? E este alguém, o livro de Daniel diz que é Dario. Quem é este alguém? Nós temos ainda só suposições. Pode ser este, pode ser aquele. Será que é o general dele? Será que é o tio dele? Será que foi lá? Não é? Mas nós temos um dado no livro de Daniel que o Dario, ele não se estabeleceu rei por sua própria autoridade. Ele foi estabelecido rei por alguém outro. E é isso que nos indica a forma do texto hebraico, que é traduzido em português, o qual foi estabelecido rei sobre o reino dos caldeus. Ok? Tudo bem aí, pessoal? Claro, essa questão aqui, assim, só para ver, reconhecer lá, um pouquinho, conhecer mais o hebraico ali, mas aqueles que conhecem, então, você tem essa forma causativa passiva, né, chamada rofal, né, alguns chamam isso de roktal, né, chamando só da forma básica do katal, né, que é usado muito para a sintaxe ali do hebraico também. Então, é uma forma causativa passiva. Alguém o fez se tornar rei sobre os caldeus. Tá? Então, este é um aspecto curioso. Estamos na expectativa. Pode ser que no futuro, mas as descobertas arqueológicas e históricas a gente nunca sabe, porque depende se for descoberto. Hein? Pode ser que a gente nunca descubra. Pode ser que se descubra. Hein? E então, nós não temos esta realidade. Uma curiosidade só sobre o tijolo lá de Nabucodonosor, né? De Babilônia. Aqui no nosso Museu do NASP, nós temos um dele. Então, aqueles que são aqui no Brasil quiserem. Isso aqui nos foi doado porque tinha um brasileiro aqui, que era amigo aqui do NASP, não é? Foi construtor junto com a Mendes, creio que foi com a Mendes Júnior, lá no Iraque, e um dia lá do lado da cidade da antiga Babilônia, aí eu lá com os amigos dele iraquianos lá, falei assim, queria levar uma lembrança daqui para casa, estou indo embora, né? Ele foi lá construir estradas lá para o Iraque. Aí a pessoa assim, pega esse tijolo aqui, tem alguma coisa, tem uns rabiscos aqui, leva isso daqui. E ele trouxe o tijolo. Trouxe o tijolo. Aí chegou aqui, quando foi aberto o museu, aí ele falou assim, olha, eu tenho aqui um tijolo com um monte de rabisco aqui, você quer? É lá de Babilônia, né? Eu falei, a gente quer. Aí quando o pessoal aqui olhou, viu a escrita, trabalhou em cima da escrita com uniforme e estava lá. Eu, Nabucodonosor, o grande rei, construí Babilônia para minha glória. Está tudo lá no tijolo também. Então foi assim que chegou, viu? Não, chegou através dessa Mendes Júnior, Iraque, Brasil e construção e acabou chegando no nosso museu aqui. Então aqueles que quiserem, estão aqui no Brasil, quiserem conhecer o Museu de Nabucodonosor, é só vir aqui visitar. Inclusive, nós estamos no processo de edificação do nosso museu para o novo edifício. Dentro de 2 anos esperamos terminar, e aí toda a nossa coleção vai estar bem à disposição de vocês, e não nos pequenos quartos aqui ou no cofre, como está agora. Tá? Então, vocês serão bem-vindos aqui para nos visitar em algum momento, depois, aí, quando a pandemia acalmar, e vir conhecer o nosso material aqui também. Tá bom? Bom, vamos avançando aqui e terminar, então. Okay? As evidências literárias do aramaico, palavras persas e gregas. Olha, o aramaico, essa evidência sobre o aramaico fazia bastante sentido no século XIX. Hoje não faz mais sentido nenhum. Okay? E aí eu vou passar o material para vocês, como, por exemplo, Kutcher fez o seu estudo bem detalhado sobre isso, sobre o aramaico de Daniel e o aramaico da época. E hoje, com muito mais, uma grande quantidade de documento que nós temos sobre a língua aramaica, não é? Sobre as características da língua aramaica, e como observamos o aramaico de Daniel. O aramaico de Daniel pertence ao período do aramaico imperial, que vai desde o ano 700 até o ano 300, antes da Era Comum. Ou seja, a época, Daniel do ano 600 a 500, está bem dentro desse período.
Alguns estudos recentes mostram que características da língua são do aramaico mais oriental do que ocidental, ou seja, aramaico da região fora da terra judaica ali, né? Na região ali entre a Síria e a região da Judéia. Hein? É mais da região realmente dentro da Mesopotâmia, bem característico. São estudos, então, hoje essa questão do aramaico já está lá embaixo, ninguém mais fala sobre isso, okay? Porque os documentos trouxeram a parte ali. Okay? Outras, como as palavras persas, por exemplo, poxa, Daniel viveu durante o período persa, e o livro teria sido terminado, sua redação, no período persa. Ter muitas palavras persas no livro é evidência mais a favor do que contra. Tá? E quanto às palavras gregas? As palavras gregas são 3 palavras, que são palavras ligadas a instrumentos musicais no capítulo 3. Diz, quando vocês ouvirem a sumpônia, né? O psaltério, né? São 3 palavras lá. O quítara, hein? 3 palavras gregas. Ora, se o período fosse do período helênico, você esperaria muitas mais palavras gregas. O argumento pode ser até o contrário. Hein? E aí, hoje, os documentos demonstram que músicos gregos participavam em vários lugares de reinos do Oriente Médio muito antes do Império Helênico se estabelecer. Instrumentos gregos também viam. Alguns dizem até do 10º século em diante, muitos músicos gregos participavam nas cortes reais de outros impérios fora da Grécia e iam prestar seus serviços, etc. E, através disso, aparentemente, os instrumentos musicais também foram com eles. E você tem essas evidências também. Então, você esperaria muito mais palavras gregas se fosse do período dos Macabeus, onde a língua grega e a cultura grega era agora dominante, por agora cerca de quase mais de 150 anos, mais de um século e meio. Né? Agora você só tem 3 palavras. E, no entanto, você tem evidência de músicos gregos participando em cortes reais fora da Grécia desde muitos séculos antes de Daniel. Tá? Então, parece que essa ocorrência de 3 nomes gregos para instrumentos musicais ali não seria um grande argumento assim. Tá? E, então, nós temos esta evidência aqui. Okay? Hoje, essas evidências linguísticas já não são muito colocadas. E o que acontece? Terminando aqui, então, em vista de tudo isso, o livro de Daniel se encaixa muito bem no contexto do 6º século. Tá? O único argumento que teríamos para dizer que Daniel não é do 6º século, este argumento é: não existe profecia preditiva. No final fica isto. Okay? Não existe profecia preditiva. É impossível isto. Mas este é o próprio clamor da Bíblia hebraica. É interessante, estava relendo aqui o Abraham Heschel, uma das suas obras aqui, Entre Deus e o Homem, né? E o Heschel fala o seguinte: né? Na visão racionalista que vai se desenvolver, né? Filosófica racionalista, a Bíblia é um livro em que ele coloca aqui a palavra, né? Usa a palavra francesa no inglês aqui para o texto, né? Naive, quer dizer, ingênuo. Tá? Na visão racionalista, a Bíblia é um livro ingênuo. Okay? É poesia e mitologia. É simplesmente o resultado do homem, da busca de um homem antigo, primitivo, tentando entender o mundo e colocando a ideia de Deus. Mas hoje, na ciência, na razão, nós vemos que isso não é assim. Então, nós vamos estudar esse livro como um livro ingênuo, okay? Um livro mitológico, ou mesmo um livro, como no caso de Daniel, não tão verdadeiro assim, ou verdadeiro, nada verdadeiro. É um hoax, como o pessoal diz lá, é uma mentira profética para poder animar o pessoal da época. Tá? Então, isso é a Bíblia. Hein? E ele diz, na visão do homem, tudo que é ligado com Deus é a busca do homem por Deus. Mas na Bíblia hebraica, o clamor da Bíblia hebraica é totalmente diferente. Não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. O livro de Daniel
como toda a Bíblia, a Torá, o Neviim e o Ketuvim, né, falam mais de um Deus que busca o homem do que o homem que busca Deus. É o Deus que vai atrás. Por isso ele tem essa expressão, né? Deus em busca do homem, muito famosa do Abraham Heschel. Na fé hebraica, na mentalidade hebraica, Deus está em busca do homem. E o homem dificilmente está em busca de Deus. Na verdade, a maior parte do tempo o homem foge de Deus. Mas tem homens que respondem a Deus e existe essa interação entre o homem que busca a Deus em resposta à ação divina. Primeiro sempre é Deus agindo. É Deus falando. É Deus buscando. É Deus propondo. É Deus mostrando. E esta é a grande ênfase da Bíblia hebraica. Esta é a grande ênfase da história na visão judaica. Um Deus que está em busca do ser humano e que vai falar com reis da antiguidade, como falou com Nabucodonosor, porque ele diz: Deus ouviu seu pensamento, rei, e ele te respondeu. Deus está ali, esse Deus que levanta e abate nações, Deus que vai mostrar, dizer a história para os seus filhos e filhas, Deus que vai sustentá-los, este Deus em busca do homem. Portanto, nós vamos seguir essa perspectiva bíblica. Tá? Então, terminando aqui, a nossa proposta de estudo é tomar o livro a partir da sua apresentação bíblica, porque os dados históricos, linguísticos e etc. hoje se enquadram bem no sexto século. Nós não precisamos sair, nós não vamos sair para a posição 2,5. Qual que é a posição 2,5? Tudo que está certo no livro de Daniel vem do século 6, mas a profecia vem do segundo século. Essa é a posição. E você vai ter, por exemplo, aqui um livro de Daniel, aqui, uma série famosa, como John Goldgay, hein? Diz, olha, o livro de Daniel é assim, começou no sexto século e terminou no segundo século. O que é historicamente comprovado como Belsazar vem do sexto século. Mas o que é profecia bíblica vem do segundo século. Por que do segundo século? Porque ainda há dificuldade de aceitar que Deus existe e que Deus fala. Mas o princípio básico da Bíblia hebraica é Vaiomer Adonai, Vaidaber Adonai, Bereshit bara Adonai. Então, o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor criou. Hein? A própria base da história da fé hebraica é um Deus que age, um Deus que fala, um Deus que ele vai atrás do homem e um Deus que mostra o caminho para o ser humano. Então, é a partir dessa perspectiva do Deus que busca e de um texto bíblico que fala deste Deus que nós vamos estudar esta Bíblia, o texto de Daniel. Tá? Tendo como um texto do sexto século, porque nós não temos problema em datá-lo lá, porque a nossa perspectiva de estudo será de um Deus que realmente age, um Deus que existe, e um Deus que se revela ao ser humano e procura ajudar o ser humano em todas as suas necessidades. Tudo bem, pessoal? Tá aí? Pastor Roger, hein? Roger ali, Mauro, todo mundo ali está aqui. Nós terminamos por hoje nossa primeira palestra, não é? E aí nós vamos pouco a pouco nesse estudo do livro Daniel. Nosso plano aqui é ter 8 sessões, certo, Roger? É isso que nós estamos planejando, né? Até o final de julho, seria isso, né? Roger? Aí, pronto, abri meu som que estava fechado. Então, professor, bom, primeiro, obrigado aí pela introdução aí. A ideia é que a gente... Muitos falaram, vamos estudar só a parte profética, Daniel. Aí eu falei, olha, não dá para estudar a parte profética sem estudar a parte histórica, né? Então eu falei, a gente tem que fazer uma série maior. Então a ideia é ir até o último final de semana de julho para cobrir essa introdução toda e depois entrar então na parte profética, que sem essa introdução seria muito difícil de fazer uma compreensão dentro dessa linha de usar o próprio texto bíblico para explicar ele mesmo. Né? Então a ideia é essa, se a gente quiser esticar um a mais assim, acho que se precisar não tem problema, mas a ideia é essa, até o último de julho aí,
e nós vamos disponibilizar o link. Às vezes acontece que, porque estão abrindo algumas congregações, alguns não conseguem assistir na hora, então a gente está disponibilizando o link para eles assistirem depois, para poder acompanhar a série toda, entendeu? Mas a ideia é essa aí. Tá bom. Ok, então. Tá? Tranquilo aí. Para mim, tudo bem. Estamos aí Tá bom. para vocês ali, não é? Esta questão também. Queria saber agora, irmão, já são 12:30 aqui, né? 12:35 agora. Mas se há alguma pergunta, Tem alguma uma questão, pergunta aí, tem a uma gente vai. pergunta, parece. Tem 3 perguntinhas aqui 3 perguntas? mas são bem tranquilas, eu creio, né? Afinal, o professor é o Dr. Reinaldo. O Newton, lá nosso amigo do Rio de Janeiro, ele perguntou se esse Assuero seria o mesmo do livro de Esther ou se Assuero seria um título. Não, esse Assuero não é o do livro de Esther. O livro de Esther é bem posterior a essa data. Hein? Esse indivíduo é anterior à conquista de Babilônia. Né? Então é o pai de Dario. Ok. Mas repetição de nomes, gente, é muito comum. Nós vamos ter outro rei chamado Dario Grande, que vai conquistar até o norte da Grécia, etc. Não é? E o nome Ahasverosh é um nome que vai aparecer várias vezes, como na antiguidade acontecia aí. Não é? Muitos da mesma família, até hoje, né? Muitos da mesma família mantêm o nome do avô, da avó, do tio, vai lá. E os americanos têm aquele negócio de colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Hein? Antíoco, por exemplo, é o quarto Antíoco. Então é muito comum você ter nomes repetidos. Mas como nós temos pelo dado do livro, ele é anterior, porque esse Ahasverosh, o rei já foi conquistado, já passaram os séculos, você está muito lá adiante. Você está no 5º século, já nem o 6º século mais. Né? Já passou mais de século depois, quando vem a história de Esther, de Mardoqueu e o problema lá. Não é? Mas, então, é bem depois. Tá? Mas esse aqui seria pai de Dario. Okay. Nós também não temos informação de quem ele é. Tá bom? Quem sabe aí, descobertas, né? Um problema que a gente tem, às vezes, é que, primeira coisa, quando a professora Daphne aqui pode nos ajudar muito mais, os outros que são nessa área. Né? A arqueologia, a gente descobre coisas, mas a gente não diz o que a gente vai descobrir. Vou descobrir isso. Só tem aqueles de arqueólogos loucos de internet que descobrem tudo. Ele descobre as rodas do carro de Faraó lá no Mar Vermelho, ele descobre a Arca da Aliança, não sei aonde, eles descobrem tudo. Ele sai para uma viagem e descobre tudo. Tudo que eles queriam descobrir, descobre. Mas quem é de arqueologia sabe que não é assim. Há décadas trabalham ali, se descobrem coisas, às vezes não se descobre. Né? A gente tem o que é descoberto, né? E tem tanta coisa por descobrir. Não seria isso, professora? Acho que, pelo menos, a minha visão de compreensão disso, né? Ok. Uhum. Temos mais uma aqui do Gerson. Ele pergunta se teve algum problema quando definiram o cânon de que Daniel fosse incluído na seção dos Ketuvim. Se historicamente teve algum problema, alguma dúvida com relação a esses escritos. Sim. Isso daí é uma questão assim, de grande debate. O pessoal diz, olha, o Daniel não é considerado como profeta. Não, a literatura que nem Joséfos e outra literatura da própria época chama Daniel de profeta. Sim? Mas ele diz, mas por que Daniel foi escrito entre os Ketuvimos, entre os escritos e não entre os Neviim, entre os profetas, na seção dos profetas? Porque lembra, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes, a Torá, o Pentateuco, o Neviim, que seria desde o livro de Josué até, nós teríamos aí, né, os livros ali de Malaquia, Fernando, etc. Né? Então, tá aquilo que nós curto, chamamos de Benjamin. livros históricos, livros poéticos, também. Né? Então, vai Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, né? etc. Tá? E depois nós temos os Ketuvim, né? Que aí vão ter os livros de Eclesiastes, Jó, Provérbios, Salmos, Esther, Ruth. Nós estamos com também ali os livros de crônicas. Vamos terminar a parte ali. Né? Então você tem esses livros Ketuvim. Por que Daniel está no Ketuvim e não está no Neviim? Bom, primeiro, nós vemos pelos documentos de Qumran, pelo próprio José e outras literaturas judaicas, que Daniel era considerado profeta. Tá? Mas isso não quer dizer que ele não fosse considerado profeta. Mas por quê?
Quando nós chegamos na figura de Daniel, a figura de Daniel é a proposta que se compreende ali, eu creio que provavelmente isso tem certo. Daniel, ele não é um profeta semelhante a Isaías, Jeremias, cuja vida ali foi ser profeta. Daniel era, sobretudo, um sábio em Babilônia. A primeira visão profética de Daniel ele vai ter com cerca de 70 anos de idade. Bem depois... não. Capítulo 2 de Daniel, que é o sonho de Nabucodonosor, o sonho não é de Daniel. O sonho é de Nabucodonosor. Daniel, o que ele faz é a mesma coisa que José fez ao interpretar o sonho de Faraó. Ele vai lá, ele vai orar a Deus, vai ter uma revelação de Deus sobre o sonho do rei, não o sonho dele. Ele não teve nenhum sonho. Na verdade, Daniel já estava aposentado na vida dele, trabalhou tudo lá, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5. Hein? Daniel já estava, na época do capítulo 5, que é a época do reino de Belsazar, Daniel tinha sido tirado da corte, estava aposentado, e é quando ele vai começar a ter visões, diz lá no primeiro ano de Belsazar, diz o capítulo 7. Hein? Depois, ele vai ter visões quando ele está bem avançado. Então, normalmente, o que parece ser ali, a posição também do Talmud, que Daniel é um sábio. E está colocado no Ketuvim, onde nós temos também literatura sapiencial. Tá? Mas isso não nega a dizer, por quê? Mas só... Por quê? Davi é considerado profeta. Moisés é considerado profeta. Certo? Mas os salmos de Salomão, de Moisés, e os salmos de Davi estão nos Ketuvim. E tem salmos proféticos ali. Tá? Então, o fato de estar no Ketuvim não desmerece em nada a obra em si. Senão, a gente ia desmerecer os salmos, que, para a tradição judaica, é paralelo à Torá. Salmos é paralelo à Torá. Ele é dividido em 5 livros, por quê? Porque os Salmos é uma nova, segunda Torá. Sim? E qual livro é mais lido no meio religioso, tanto judaico como cristão, além dos Salmos? É o mais lido. Sim? Salmo é o livro mais lido. Na tradição judaica, enquanto a Torá você lê no Shabat, na terça-feira, etc., você lê os Salmos todos os dias. Então, isso não tira nada a importância dele ali. Viu, Mauro? Mas eu creio que a figura de Daniel como um sábio na corte de Babilônia, ela se tornou predominante nessa questão da classificação. Tá? Tá ok, professor? E a última de hoje, peço perdão aí que eu falei durante o áudio, tá? É o meu filhinho aqui que está fazendo alguns trabalhos manuais aqui. O Pedro Alves, ele encaminhou uma pergunta querendo saber se essa hipótese macabeia ainda é aceita academicamente nos dias de hoje. Academicamente falando, ela é uma das mais aceitas. É uma das mais aceitas. Se hoje não é, como o caso do Goldgate, todo o livro, é pelo menos para as partes proféticas do livro. Mas temos acadêmicos que dizem, olha, por que não tomar o livro como realmente ele clama ser? Tá? Então, aí, você vai ter outros, por exemplo, aqui, um dos livros que hoje, um comentário bem interessante, bem detalhado também sobre isso ali, que toma essa possibilidade bíblica que eu estou compartilhando com vocês. Por exemplo, tem essa série chamada New American Commentary, tá? Esta série aqui, ó, New American Commentary, uma nova série mais recente, não é? De comentários bíblicos. E aí, quando você vai chegar aqui nesta série, né? É uma série interessante, bem recente em si, ela falando assim, né, da década de 90 em diante. Você vai lá no livro de Daniel, e o autor de Daniel aqui, você vai ver aqui a introdução do livro Daniel, que é o livro Daniel. Stephen Miller aqui. O autor em si, então, vai analisar toda a argumentação a favor e contra a datação de Daniel. Okay? Então, aqui a introdução aqui, o profeta, autoria e data, as visões aqui, então, a tradicional e a macabeia. Aí vem a história do criticismo até a presente situação, ele vai abordar aqui, ligando. Então, vai trabalhar cada um desses
argumentos e outros mais que nós nem trabalhamos aqui. Tá? Ele vai trabalhar aqui e vai dizer, olha, gente, quando nós analisamos tudo, okay, a ideia de Daniel, escrita no VI século, ela se mantém de maneira assim, bem forte. Okay? Inclusive, o argumento que para ele é importante, mas nós nem trouxemos aqui, é que Ezequiel cita Daniel. Aí o pessoal diz, não, mas isso daqui não é Daniel da Bíblia, esse é o Daniel aqui, esse Daniel que é citado aqui é um Danel que aparece na mitologia cananeia, não é? E místico, etc. e tal. E, no entanto, hoje o pessoal vai analisar e diz, olha, inclusive, diz, olha, gente, esse argumento do Danel tem muita dificuldade. Hein? Você vai pegar um autor, né, com uma mentalidade tão religiosa como Ezequiel, o texto de Ezequiel no exílio babilônico, ele vai pegar uma figura mitológica da literatura dos seus vizinhos que conquistaram o seu país para falar que é um herói de Deus. Tá? É muito difícil. Fora uma série de outros argumentos ali, dizendo ali. Então, depois a gente pode passar também bastante um bom material que discute sobre isso, sendo que hoje, mesmo gente que não, por exemplo, falando de Ezequiel, diz, não, a referência de Ezequiel aqui realmente é o Daniel, que parece ter se tornado uma figura importante no contexto do exílio babilônico. E ele fala lá, vai falar, ó, mesmo que isso vem antes da destruição de Jerusalém, mesmo se aqui em Jerusalém estiverem figuras como Daniel, Noé, né? E você tinha ali e Jó, então você só ia salvar a si mesmo. Mas, no entanto, a cidade seria destruída. Não havia como eles interceder a favor da cidade. Tá? Então, ali, Daniel, se Daniel era conhecido do Ezequiel que viveu no exílio, então, meu amigo, houve algum Daniel ali, durante o exílio babilônico, que causou impacto junto ao mundo da época, então, e, sobretudo, na comunidade judaica, como um indivíduo de homem, como um homem de Deus, uma referência, hein, como servo do Senhor. Tá? Então, mas esse indivíduo argumenta aqui, também está ali. Ele traz com muito mais detalhes aquilo que nós discutimos aqui, que aqui está no escrito, né? Mas ele vai argumentar de maneira bem enfática, bem interessante. Tá? Então ele diz, olha, melhor do que ter a posição 2,5, ele diz, eu vou ficar com a posição 1. Eu acho que existem argumentos a favor suficientes para analisar esse livro como sendo do VI século mesmo. Tá? E é nessa perspectiva que nós também vamos estar trabalhando. Ok, Mal? Mas a hipótese macabeia ela é muito, muito aceita. Tá? Mas não é a perspectiva na qual nós estaremos trabalhando nesse nosso estudo. Okay? Professor, obrigado aí. Obrigado a todo mundo, gente. Um abraço aí para você, gente. Bom almoço, viu? E um bom jantar. Bom jantar, estão fora. Até mais aí, gente. Tchau, gente. Até mais.